Fala, homens corajosos, tudo bem? Paz do Senhor Jesus, que Deus continue abençoando a sua vida poderosa. Você está de parabéns, hein? Você conseguiu praticamente chegar aí à metade do curso. Olha, vou tirar o chapéu para você. Os caras aqui não vão tirar porque eles não têm cabelo, nem cabelo os caras têm. Mas eu, tiro o chapéu para vocês aqui, ó. Que bênção, que Deus te abençoe. Que bom saber que você está aí ligadinho. E hoje nós vamos falar mais uma vez, capítulo 7, sobre esse poder de decisão. Esse livro tem falado muito sobre isso, sobre a decisão. No último capítulo você viu aí um pouquinho sobre decidir amar sua esposa, que não é fácil. Essa aqui é mais fácil. Esse capítulo é mais fácil. Decida abençoar seus filhos, né? Então, o autor começa com um versículo bíblico que está em Gênesis capítulo 28, versículo 13, 4. Ele diz assim: e Deus Todo-Poderoso te abençoe e te faça frutificar e te multiplique, para que sejas uma multidão de povos, e te dê a bênção de Abraão, a ti e a tua descendência contigo, para que em herança possuas a terra de tuas peregrinações, que Deus deu a Abraão. E claro, ele começa com um compromisso. Eu quero ler esse compromisso para você, que diz assim: eu abençoarei os meus filhos, e lhes ensinarei a amar a Deus com todo o seu coração, toda a sua mente e toda a sua força. Belo compromisso. Ele introduz com uma historinha, eu vou ler rapidinho. Cada menino que veste o uniforme de beisebol e enfrenta o arremessador levanta o seu bastão com esperança. Mas a intensidade dessa esperança depende do nível de sua autoconfiança. Muitos vão para o jogo apenas esperando que não sejam derrubados ou socados. Alguns esperam que o lançador vá até eles primeiro. Outros só esperam que ele mande a bola de qualquer jeito para algum ou nenhum lugar. Mas imagine, um menino cujo pai joga atualmente nas principais ligas. Ele o viu dando voltas em bases de estádios enormes, diante de milhares de fãs delirantes, e conhece os jogadores da equipe de seu pai pelo nome. Ele já estava lançando tacos de plásticos no quintal, quando ainda usava fraldas. O beisebol está em seu sangue. Quando enfrenta o arremessador, olha para a arquibancada e vê seu pai torcendo. Ele levanta seu bastão com uma visão maior de sucesso em seus olhos. Ele sabe que deve rebater aquele arremesso muito bem e realmente acredita que pode fazê-lo. E aquela tacada, aquele jogo é apenas o começo. Ele se vê jogando beisebol na escola, na faculdade e até mesmo nas grandes ligas. Seu pai disse que ele pode. Ele ouviu histórias reais do sacrifício de seu pai, o trabalho duro e as aventuras em busca de jogar profissionalmente. Seu pai colocou cartazes dos grandes nomes de todos os tempos na parede do quarto de seu filho e passou horas com ele treinando. Ele se comprometeu com seu filho a dar com ele cada passo da viagem, para fazer o que for possível para que ele se torne bem-sucedido. Ser assim é ter uma definição melhor de sucesso. E é essa a sensação de ter a bênção de seu pai. Muitos pais têm padrões muito baixos quando se trata de definir o sucesso para os seus filhos. Alguns só querem que eles não atrapalhem suas vidas, e outros esperam que eles se formem na faculdade e encontrem um emprego decente. Embora isso pareça nobre, não é impressionante aos olhos de Deus. É como esperar que o seu filho só chegue à primeira base. Mas o que é sucesso para os seus filhos? Será que eles sabem? Você já disse a eles e conversou
sobre isso? Eles viram você trilhando o seu próprio caminho de sucesso? Este quarto ponto da resolução fala sobre colocar a visão de Deus na cabeça deles e depois fazê-la entrar em seus corações. Que missão! Ser pai é um presente de Deus. O salmista diz que os filhos são herança do Senhor. Vou repetir, esse quarto ponto da resolução fala sobre colocar a visão de Deus na cabeça deles e depois fazê-la entrar em seus corações. Então vamos começar esse jogo de beisebol aqui com os meus arremessadores aqui. Vou jogar aqui e tal, os caras vão tocando aqui. E eu vou começar, vou jogar uma bola para você, cara. Prepara para defender, hein? Então vamos lá, Vavá. Tudo bem aí, Vavá? Tudo bem, pastor, graças a Deus. Então vamos lá. Então, vou fazer uma perguntinha simples aqui, só para a gente começar essa partida de beisebol. Como você tem abençoado a vida dos seus filhos? Fala lá e preste bem atenção, porque eu sou seu pastor e eu estou vendo, hein? Pastor, desde sempre, eu abençoo a vida dos meus filhos através da oração. Eu lembro que a minha esposa estava grávida da Raíssa, aquele barrigão, eu colocava a mão na barriga dela e orava pela Raíssa. Aliás, é o único lugar que você consegue pôr a mão quando a mulher está grávida e ela deixa, né? Sim, com certeza. E você via que a Raíssa na barriga da Andréia, ela se manifestava. Ela começava a se mexer. E desde sempre eu ensinei isso para os meus filhos. Que eu tinha que orar por eles. Abençoava eles através da oração. E também através da palavra de Deus, né? Ensinando os caminhos do Senhor para eles, né? Que eu creio que é a melhor bênção que um pai pode dar para um filho. Tudo começa com oração. Com certeza. Né? A oração é a chave do sucesso. O importante, né? Essa questão de colocar as mãos e abençoar, orar, é de grande importância, né? Eles pequenininhos, qualquer um dos dois sentia que, pai, ora por mim, pai, ora aqui, está doendo, pai. E o importante é que eles vão sabendo, eles vão crescendo, eles vão tendo a vida deles de oração, tem que ter. A Grazi vai fazer 13 anos, o Ju 25, quer dizer, já tem a experiência deles, mas é bom eles saber que eles podem contar em qualquer momento com a oração dos pais. Pai, ora aqui que está doendo. É isso aí. Então eu abençoo a vida dos meus filhos através da oração. Vocês já me ouviram contar, mas eu gosto sempre de repetir, eu nunca vou me esquecer disso. Hoje mesmo eu falava com o Juninho sobre isso, sobre algumas coisas que eu estava conversando na hora do almoço. Eu falei para ele sobre saber viver e saber celebrar cada momento, né? Nós estávamos falando um pouquinho, lembrando, o Facebook trouxe uma lembrança para ele de um tempo atrás que ele esteve na convenção em BH, da Igreja Batista Lagoinha, com o pastor Lucinho de jovens, e lá foi falado do Soul Life, uma empresinha que ele começou, um aplicativo que ele fez para o Confra Jovem, né? E hoje ele não faz um trabalho, ele trabalha com aplicativo, mas ele presta serviço, né? Ele não deu continuidade na Soul Life. E ele ficou assim, eu falei, cara, o importante é você saber viver cada etapa da sua vida. E depois foi interessante que ele foi no YouTube, pegou, cortou o vídeo, mandou para mim, né, e lá apresenta ele falando, ele falou, pô, pai, é um sonho. Eu apareci no telão da Batista da Lagoinha, falando tal, o Lucinho me apresentando. Falei, isso é importante, você saber apresentar, viver cada etapa. Por que eu disse isso, de viver cada etapa? Essa etapa da gravidez, tantas outras. Porque quando, uma época, o Ju foi, assim que entrou na empresa, Deus sempre preparou, sempre cuidou dele. Quando ele entrou para trabalhar numa empresa aqui em Campinas, com aplicativo, era na Sony, na verdade, e 15 dias ele trabalhando nessa empresa, ele liga para mim, para a mãe dele, e fala, tem uma notícia boa e uma ruim. A ruim é que eu vou ter que viajar, né? A boa é que é o meu sonho e tal. E os caras mandaram ele para a Suécia. Moleque novo, cara, indo para a Suécia. A gente leva aquele susto, mas a gente sempre foi de apoiar. Mas uma das coisas, por que eu estou dizendo isso? Porque lá na Suécia,
tem o fuso horário. Ele entrava no serviço 8 horas da manhã. E eu ficava esperando, porque ele me ligava de madrugada, e eu orava com ele aqui todos os dias. Eu esticava a mão assim, como se eu falava, fecha os olhos, o pai vai orar. E era como se eu estivesse colocando a minha mão sobre a cabeça dele. Ele não ia trabalhar sem antes receber a minha oração. É como se para ele o dia só começasse ali, mesmo ausente, longe, né? A oração nos ligava. Então isso é muito importante, essa questão da oração, né? E até hoje, agora não, com a pandemia, mas quando eu posso levar a Grazi na escola, eu oro com ela no carro antes dela entrar na sala de aula. Então, isso é muito importante. Começa aí a gente ensinar essas coisas para os nossos filhos, a importância de abençoar nossos filhos através da oração, né? Vamos lá, Everton, prepara aí, porque agora eu vou jogar uma bola para você aí. Eu sou o cara, hein? O que os pais do mundo, na sua visão, né? O que os pais do mundo visam como sucesso para seus filhos. Aqui, quando nós falamos do mundo, é o pai ser uma experiência de vida cristã com o Senhor, essas coisas, tá? Ô pastor, satisfação estar aqui novamente nesse bate-papo. Vamos lá. O irmão estava tirando a pedra, né, irmão? Irmão, foi um tempo difícil, viu? Só Você Deus. vê que nós não somos ninguém, uma pedrinha daquele tamanho estava te derrubando, hein? Exatamente. Puta homem desse aí, gemendo de dor. Você vê que a gente não vale nada. Pois é. A pedra dele é muito perigosa. E pior ainda, o nome, Carol. Irmão, quebrava o cara no meio. Que é uma pedrinha assim. Vamos lá, pastor. Eu me incluo nesses pais do mundo aqui. Porque quem não quer ter quer que o seu filho tenha um sucesso na sua vida, na sua carreira profissional? Né? Todos nós queremos que nossos filhos tenham uma carreira brilhante profissionalmente, né? Que seja próspero, né? E eu me incluo nisso também. Só que aqui é a questão da ordem, né? Isso não impressiona nem um pouco a Deus. A gente querer que nossos filhos sejam prósperos, né, nessa vida secular. Né? Não que seja errado. Não é pecado. Exatamente. Não seja errado. Tá? Mas isso não impressiona a Deus. É né? que muitas vezes, aqui, né, dentro da sua ideia, é que muitas vezes a maneira que os pais, que não têm um padrão cristão, deseja que o filho alcance o sucesso, que é o problema. É a motivação, né? Qual é a verdadeira motivação? Exatamente. Existe a ordem, não que isso seja pecado, né? Mas não pode ser algo primário. Pode ser algo secundário. O que seria o primário? Né? O Moisés definiu o que é o sucesso na vida para o povo de Israel. Em Deuteronômio 6,5, ele fala aqui, ó, e amarás ao Senhor teu Deus com todo o teu coração e com toda a tua alma e com todo o teu poder. Então, isso aqui ele definiu o que é o sucesso na vida de um ser humano. Tá? E outra coisa que o autor do livro ele fala aqui, aqui ó, vê-los viver para Cristo é infinitamente mais importante do que qualquer sucesso em qualquer campo, seja dentro de uma sala de aula ou seja no âmbito profissional. Ver eles com uma vida, com um relacionamento com Cristo é muito mais importante que qualquer sucesso na vida secular. Porque é o que vai nortear, né? Jesus diz uma coisa muito, muito interessante, né? A vida do homem não consiste nos bens que ele possui. Né? Então, não que seja errado. Vocês vão aprender mais isso durante a lição. Não que seja errado nossos filhos alcançar o topo. Não. Mas não pode perder a sua vida espiritual. É isso que vocês vão aprender mais sobre isso. Eu vou segurar aqui, porque senão eu conto todo o capítulo para vocês. E esse assunto é muito legal. Né? Vavá, como um pai deve agir para não perder o coração do seu filho? Pastor, eu entendo que toda relação entre pai e filho ela tem que ser baseada em amor. Tudo que você vai tratar com seu filho tem que ser com amor. Tanto para ensinar,
quanto para corrigir, quanto na hora de elogiar, na hora que você vai dar aquele chega para lá nele, para mostrar para ele que não é daquele jeito. Eu acredito que a base é o amor, para você não perder o coração do seu filho. E você ser um exemplo de pai, né? Você ser um cara correto. Eu acredito que o amor é a chave para você não perder o coração do seu filho. Muito bem. Muito bem. Eu vou segurar aqui para não... Senão eu fico dando meu palpite aqui. A gente deixa... Eu acabo dando a aula para vocês e eu não quero fazer isso. Mas, só uma palavrinha. O amor, ele é acompanhado da disciplina. Ganhar o coração do seu filho não é, quando ele está falando aqui de amor, não é liberando, deixando ele fazer o que ele entender. Né? É disciplinando com amor. Limites, né? Exatamente. Colocar limites, doutrinar seu filho ali do jeito que tem que ser, né? Muito bem, para nós fecharmos aqui essa partida de beisebol de perguntas aqui, Everton, né? E vocês ir para o estudo aí. O que seu pai fez que te levou a ganhar ou perder seu coração? Incrível que essas perguntas sempre caem para você, já percebeu ou não? Me perseguem essas perguntas. Eu acho que Deus está querendo tratar alguma coisa com você aí, hein? Não, já tratou, pastor. Graças a Deus. Graças a Deus, já tratou. Pastor, o autor relata nesse capítulo aqui que existem basicamente 10 fatores que fazem com que a gente perca o coração dos nossos filhos. Tá? Eu vou falar 5 aqui, que os outros 5, os homens corajosos, eles vão pesquisar depois e vão ver quais são os outros. Só fala, não precisa explicar não, porque senão eles ficam muito folgados. Então vamos lá. Ó. Ausência. Esse é um fator que afasta, faz com que a gente perca o coração dos nossos filhos. A ausência, às vezes o cara trabalha muito, não dá aquela devida atenção para os filhos, ou pelo fato de um divórcio, o cara foi embora, isso faz com que perca o coração do filho. Né? A raiva, às vezes no calor do momento a gente toma algumas atitudes, fala algumas coisas que às vezes marca os nossos filhos e faz com que a gente perca o coração deles também. Tá? Até porque Paulo diz, né? Para os pais, não leve seus filhos à ira. Exatamente. Um outro fator que acontece muito, não deveria, mas é favoritismo. Né? Tem pais que preferem alguns filhos, têm preferência por alguns filhos em relação aos outros. Isso também gera uma marca e pode perder o coração daquele filho, né? Sente rejeitado. Okay? Duras críticas, isso também faz com que a gente perca o coração dos nossos filhos. Aquela crítica destrutiva, né? E não a construtiva. Né? E eu acho que é o que mais que me enquadra aqui, voltando à sua pergunta, o que fez, às vezes, afastar, o que meu pai fez que pudesse me afastar um pouco o meu coração dele, a questão de magoar a mãe. Ok. Isso faz com que, quando o pai não trata bem a sua esposa, isso faz com que os filhos também se afastem. É porque a gente esquece desse detalhe, né, Everton? A gente se esquece. Essa é a questão. Né? Que aquela mulher na qual a gente está ofendendo, ela não é só a minha esposa, ela é a mãe dos meus filhos. Né? Exatamente. Como é que você quer que os seus filhos... Olha que interessante, como é que você quer que os seus filhos te amem se você está maltratando a mãe deles? Exatamente. Isso impacta bastante também. E o contrário também é verdadeiro, né? Questão da mãe que maltrata o pai. Né? Esquece que maltrata o marido, desculpe, na verdade o marido é pai. Né? Então, olha que interessante. Galera, eu tenho certeza que essa aula, como todas as outras, será assim impactante. Você com certeza será tremendamente abençoado por Deus. Se prepare, né? Leia novamente esse capítulo 7. Isso aqui foi só uma introdução. Agora leia o capítulo 7. Encontre com o seu mentor, com o seu líder, com aquele que vai estar aqui levando você com certeza a um patamar mais acima. Como diz
O Bruno Henrique, do Flamengo, é um outro patamar. Tá bom? E esses meninos aqui vão te levar, com certeza, a um outro patamar, baseado na palavra de Deus. Eu tenho certeza que o Espírito do Senhor falará ao teu coração. Eu quero orar mais uma vez, agradecendo a Deus e pedindo que o Senhor abençoe vocês nesse novo encontro. Senhor, nós te louvamos, te agradecemos e pedimos ao Senhor que o Senhor nos abençoe. Abençoe os homens corajosos, que eu tenho certeza que será uma aula abençoada. O Senhor irá curar corações, o Senhor irá ensinar esses novos pais a, de verdade, cuidar dos seus filhos para que eles alcancem o sucesso segundo o padrão de Deus. Te louvamos, em nome de Jesus. Amém e amém. Valeu, Vavá. Defende aí. Você é fraco, hein? Vai, Everton. Pô, se você dá assim com a coisa, com a pança, você está emagrecendo. Mentira. Bora lá. Boa aula. Valeu, homens corajosos. Deus te abençoe.